Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais uma aula, né, da segunda série, aí, falando aí do novo ensino médio, falando aí do aprofundamento, hashtag quem divide multiplica, né? Então nós vamos dar sequência aí à atividade deste aprofundamento. Pode colocar aí na tela, por gentileza, aí tá aí, ó. Indicadores demográficos, atividade 3, desenvolvimento 3, aula 4. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor aí de Geografia do Centro de Mídias. Então lá, aprofundamento, como eu citei para vocês anteriormente, hashtag quem divide multiplica, da unidade curricular número 1 desse aprofundamento. Números também importam. Componente curricular 3, demografia, investigação da população, das populações humanas. Então é isso aí, ó, nós estamos aí na atividade 3, né? Então já estamos aí, né, nesse processo de desenvolvimento aí da atividade 3, né? Estou praticamente aí já chegando aí na metade das atividades aí deste componente 3, né? Falando sobre questões demográficas, populacionais, dando vários exemplos. E agora nós vamos ver aí novamente as habilidades dos eixos estruturantes que nós trabalhamos. Pode colocar na tela aí, por gentileza. Tá aí, ó. Habilidades dos eixos estruturantes, lembrando que o eixo estruturante aí é investigação científica. Nós temos aí as habilidades de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06, 12. Lembrando que a descrição dessas habilidades vocês podem encontrar aí no mapa, né, desse aprofundamento, aí, hashtag quem divide multiplica, da mesma forma das habilidades aí do currículo paulista. Está aí na tela para vocês. As habilidades são habilidades de ciências humanas sociais aplicadas, da primeira série à terceira série 205, 402 e 404. E o objetivo é de que espera-se que os alunos se deparem com a articulação da demografia com a estatística. Por isso é de grande relevância que os estudantes tenham percepção sobre a importância dos estudos estatísticos para a demografia. E é isso aí que nós estamos vendo aí neste componente. E, logicamente, dando sequência a essas aulas, né, e sempre fazendo aí uma referência aos ODS, né? A ODS aí 5, que nós vamos ver agora, igualdade de gênero, IBGE explica, e aí nós retornamos aí para a aula. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do objetivo de número 5, igualdade de gênero. A ideia é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas um mundo em que todos tenham as mesmas oportunidades ainda está longe de se ver. Ao nascerem, muitas meninas são rejeitadas ou até mesmo mortas pelo simples fato de serem meninas. Na Índia, por exemplo, milhares de bebês meninas são abandonadas todos os anos ao nascer e, infelizmente, poucas são resgatadas, deixando o país com 7,1 milhões de meninas a menos que meninos. A prática do infanticídio feminino também é comum por lá, porque as meninas são consideradas um fardo para suas famílias. Não dão retorno financeiro ou porque não podem trabalhar ou porque, quando trabalham, são exploradas em subempregos. Com isso, muitas delas são vendidas por suas próprias famílias e obrigadas a se prostituírem ainda na infância. Elas acabam tendo filhos muito cedo e, assim, o ciclo se repete. O baixo status das mulheres em certas sociedades, sua carga de trabalho e a violência física e psicológica geradas pelas desigualdades de gêneros afetam diretamente sua disposição física e mental. De acordo com um relatório intitulado Mulheres e Saúde, Evidências de Hoje e Agenda de Amanhã, publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2009, globalmente o suicídio está entre as principais causas de óbito em mulheres entre 20 e 59 anos de idade, sendo a segunda principal causa de óbito em países de baixa e média renda da região do Pacífico Oeste da OMS. Ainda segundo o relatório, a principal causa de óbito no mundo entre as mulheres em idade reprodutiva é o HIV ou AIDS,
Meninas e mulheres são particularmente vulneráveis à infecção pelo vírus HIV devido à combinação de fatores biológicos com as desigualdades de gênero, particularmente em culturas que limitam os conhecimentos sobre o HIV, a capacidade de se proteger e de negociar uma relação sexual mais segura. Quanto à educação, ainda há muitas barreiras a serem transpostas. Segundo a Unesco, globalmente as meninas têm 2 vezes menos chances de ingressar na educação formal. Na África subsaariana, a agência da ONU estima que 9,5 milhões de meninas jamais colocarão o pé em uma sala de aula. Em termos de trabalho, muito já foi conquistado, mas ainda há muito chão pela frente. Mulheres na África do Norte, por exemplo, ocupam menos de 1 em cada 5 empregos pagos em setores que não sejam a agricultura. No que se refere à representatividade política, no Brasil, por exemplo, embora sejam mais da metade da população e do eleitorado nacional, as mulheres ocupam somente 11% dos cargos em disputa em todo o país. Afinal, lugar de mulher é na... Bom, lugar de mulher, assim como lugar de qualquer pessoa, é onde ela quiser. Para isso, é necessário dar a todos os cidadãos igualdade de oportunidades para alçarem voo próprio. Para onde irão? Bem, isso depende da escolha de cada um. Os lugares não podem ser impostos, quer na cozinha, quer na política. Se for escolha voluntária de alguém preparado para várias opções, está valendo. Há muitas vozes silenciadas no contexto da desigualdade de gênero. Para um mundo mais sustentável, venha fazer coro conosco. A sinfonia completa com os outros 16 objetivos você também confere em nosso canal. Até a próxima! Esse aí, então, o DSI 5, ele retrata essa relação de igualdade, né, entre os gêneros, a importância, né, porque nós estamos no século XXI, né, é um absurdo a gente ter ainda, né, certas profissões e até essa questão aí de preconceito, né, em relação ao trabalho das mulheres que já estão aí, né, nos ramos aí, em diversos ramos aí dos setores econômicos, trabalhando aí de uma forma muito, né, igual aí com os homens, né? Então, e a principal característica disso, né, é falar sobre os direitos humanos aí das mulheres e meninas, né, que é interessante retratar isso aí como está na tela para vocês. Então, de uma forma geral, o caminho a ser percorrido em direção à igualdade de gênero, ou seja, em um cenário onde homens e mulheres gozem dos mesmos direitos e oportunidades em todas as dimensões aqui analisadas. Ainda é longo para as mulheres e ainda mais tortuoso se esta for preta ou parda e residir fora dos centros urbanos das regiões sul e sudeste. Então, né, é um dado importante aí, né, do IBGE, né, retratando, né, essa questão aí, tá até, né, do perfil, né, das cores aí, né, em relação a brancos, pretos e pardos, né, a diferença dos salários que a gente até já trouxe aí em aulas anteriores aí para vocês estarem vendo, né, as diferenças como são tratadas. Além do gênero, tem a questão aí da cor, né, então tem que também se colocar muito sobre esta relação aí. É o que eu trouxe aí na próxima tela, que vocês vão ver aí, né, os direitos humanos aí das mulheres e meninas. Pode colocar aí na próxima, não, a próxima, isso, grande Jojo, tá aí, ó. Tá aí, ó, taxa de fecundidade adolescente em 2016, ó. Então, uma taxa de fecundidade de mulheres, né, porque a taxa de fecundidade aí são retratadas em mulheres de 15 a 19 anos, aí, porque são de adolescentes, né, como está retratando aí, né, na parte lá do rodapé. E aí nós vemos lá que 85,1, né, entre 1.000, né, relacionados a essa 15, né, a 19 anos, tem aí, né, a questão aí da fecundidade. Né? Então, 85,1 adolescentes a cada 1.000 habitantes. Tá certo? Então, relacionar isso aí. No Nordeste, são de 64,9 a cada 1.000, desculpa, não é habitantes, é 1.000 adolescentes, tá? Nessa faixa etária, tá bom? E no Sudeste, aí de 45,4, né, adolescentes, tem essa questão de fecundidade a cada 1.000, né? E o Sul está bem próximo aí do Sudeste, 45,6 a cada 1.000 adolescentes. Então são valores aí que a gente vê no Norte e no Nordeste, valores elevados, né, de fecundidade aí
de 85 meninas a 64 meninos, aí, dependendo da região, que tem aí valores elevados, aí, porque estão na fase aí, né, de estudos, né? Então a fase também de crescimento, né, num processo, né, de maioridade, né, de se buscar novas oportunidades também no mercado de trabalho, de dar continuidade aos estudos, acaba tendo, né, os filhos mais novas, né, e acaba logicamente cortando um ciclo da sua vida que é muito importante, né? Então deixa bem claro que é lógico que ninguém está aqui sendo contra, mas acaba, né, tendo essa relação aí, porque tem, né, os ciclos da vida, né, que aí, logicamente, né, com o futuro, né, aí as mulheres elas podem aí criar seus filhos, né, tendo aí o seu mercado de trabalho propício para elas, tá certo? Então os números aí, eles são números até bem superiores aí do que a gente apresenta aí no mundo, na Organização Mundial da Saúde, principalmente quando a gente retrata aí países desenvolvidos. Países em desenvolvimento, como no continente africano, os números são até mais elevados aí do que aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá, a mulher na educação. Então o Brasil já superou o gargalo da educação, porque hoje as mulheres são mais escolarizadas do que os homens. Mas isso ainda não está refletido no mercado de trabalho. Ela está chegando mais escolarizada, então porque o rendimento ainda não está similar. Muito provavelmente ela está escolhendo ocupações que precisam de uma jornada de trabalho mais flexível, porque ainda tem a carga de afazeres domésticos extremamente pesada. Como diz aí uma coordenadora de população e indicadores sociais do IBGE, a Bárbara Cobo, né? Então são palavras aí desta coordenadora que logicamente faz, né, um adentro. É lógico que muitos maridos, né, muitos esposos, eles acabam ajudando as mulheres no dia a dia, mas ainda é uma minoria, né? Então, muitas mulheres hoje estão no mercado de trabalho, né? Então, elas têm uma escolarização, né, propícia a ter cargos até de executivos, mas o que acaba acontecendo? Ela, por causa da pouca flexibilidade do horário, muitas mulheres acabam desistindo por causa dos afazeres de casa e também com questão aos filhos. Por isso que cada vez mais, né, as mulheres estão, né, prorrogando aí, né, para terem filhos aí nos seus casamentos, né? Então cada vez mais a taxa, principalmente em regiões, né, como o Sul e o Sudeste, né, e aí vem também o Centro-Oeste em algumas partes de alguns estados, que tem essa relação de diminuição aí, né, no crescimento daí da taxa de natalidade, né? E no geral o Brasil está cada vez mais caindo por causa dessa relação com as mulheres indo para o mercado do trabalho, porque há uma necessidade de se trabalhar, né, para, né, ter uma renda maior, uma renda familiar maior e uma melhor qualidade de vida. Então sempre é bom retratar isso. Vamos lá para a próxima tela que nós vamos ver aí a educação aí. Então tá lá, ó. População de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo, dados de 2016. Então, na branca, né, população branca, 20,7% de homens, 23,5% de mulheres. Então, são mais mulheres aí que têm o superior completo em relação aos homens. Já, isso na branca, né? Preta ou parda, aí temos aí 7% para homens, 10,4% das mulheres, né, uma porcentagem até maior em relação aí a homens e mulheres. Agora, do lado direito, taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio, que são pessoas do nível de ensino adequado à faixa etária, tá? Homens, 63,2%, mulheres, 73,5%. O que a gente vê? Que no mercado de trabalho você pode conseguir, né, uma porcentagem maior de mulheres com escolaridade superior, né, tanto aí na branca, preta ou parda, como também na questão da taxa de frequência do ensino médio. Isso é importante retratar. Então há uma maior até qualidade, né, de formação aí, de mão de obra especializada na relação de mulheres. Então por isso que cada vez mais tem que se repensar, né, nessas questões aí de meio de trabalho, né? As mulheres ter sim, né, uma maior flexibilidade no trabalho, porque elas têm condições sim de trabalhar. Isso, a pandemia demonstrou muito isso,
né, não só para as mulheres, mas também para os homens, nessa questão aí de se trabalhar home office, né, e toda essa relação aí que foi feita aí na pandemia, né, muitas empresas acabaram adotando, né, o trabalho em casa como, né, um trabalho aí que dá para fazer aí, principalmente as mulheres, que aí elas conseguem fazer os afazeres do lar, com também a relação aí da criação dos filhos e o trabalho. E muitas pessoas deixaram até de trabalhar nos seus empregos para ficar trabalhando em casa. Montando empresas, né, abrindo empresas. Então, vejo que, né, tem alguns lados aí, né, da pandemia que acabou tendo um lado diferente do que nós estávamos já habituados, apesar, né, de algumas empresas já terem, né, antes da pandemia, adotado aí, né, o trabalho em casa. Vamos lá para a próxima tela, a mulher na saúde e serviços relacionados. Então lá, no que tange a utilização de métodos contraceptivos, a divisão de estatísticas das Nações Unidas indica que o pouco acesso à informação, o casamento precoce e a falta de poder de decisão das mulheres casadas ou em união expõe mulheres ao risco de contraírem doenças sexualmente transmissíveis, à gravidez indesejada e ao aborto inseguro, tá certo? Isso aí são dados dessa divisão aí de estatísticas das Nações Unidas, trazidas aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E são dados aí que, né, muitas vezes a gente, né, poderia já estar desconsiderando, que mais ainda nós temos aí vários casos que aparecem aí nas mídias, né, retratando essa questão aí de poderes de decisão, né? E muitas vezes de enfrentamento aí em relação ao casamento. Vamos ver mais dados aí sobre a questão aí das mulheres na saúde. Pode colocar aí na próxima tela, tá aí, ó. Consulta pré-natal com profissional de saúde. Mulheres de 18 a 49 anos de idade. Dados de 2013. 97,4% foi atendida aí pelo menos uma vez. 93,9% pelo menos aí 4 vezes, né? Então, a gente tem que saber, a gente sabe que o pré-natal é super importante, esse acompanhamento aí da gravidez, é muito importante aí na saúde das mulheres que estão grávidas, então é importante fazer aí o pré-natal, né, para o médico estar acompanhando, né, o crescimento e o desenvolvimento desta criança. E, logicamente, também a importância da saúde da mulher. Vamos lá para a próxima, que a gente vai falar sobre questões econômicas. Tá lá, a mulher nas estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Você só resolve desigualdades no mercado de trabalho se tiver uma política integrada, por exemplo, de creche, porque a gente sabe que um dos maiores fatores para as mulheres saírem da escola ou do sistema formal escolar ou de emprego é você ter que cuidar de casa, afazeres domésticos. De novo, aí a coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, Bárbara Cobo, coloca aí como uma informação importante. Então, as creches, elas não são só importantes para a mulher adentrar ao mercado de trabalho, né, e poder, né, trabalhar sossegada no seu horário comercial, sabendo que o seu filho ou sua filha vai estar numa creche, né? E também, né, até relacionados aí com a questão dos estudos, né? Muitas meninas aí acabam saindo das escolas porque elas, na realidade, elas querem ter essa questão da criação dos seus filhos. Muitas vezes não tem com quem deixar, porque às vezes até a mãe delas trabalha e não pode deixar o emprego para cuidar da criança para a filha estar estudando, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí a mulher nas estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Então tá lá, ó. Tempo dedicado aos cuidados de pessoas e ou afazeres domésticos, horas semanais em 2016. E aí nós temos aí o homem, total de 10,5 horas, e as mulheres 18,1 horas, né? Se for pela cor, na branca 10,4 de homens, 17,7 horas mulheres, preta ou parda, 10,6 homens, 18,6 mulheres. Diferença de rendimento, mulheres R$ 1.764, homens R$ 2.306, dados aí de 2016. Então vejam, né, interessante esses dados, né? E a diferença de rendimento aí entre homens e mulheres, que não deveria acontecer porque o trabalho é o mesmo.
né? Vale dizer aí de passagem que o trabalho é o mesmo feito tanto por homens como por mulheres, tá certo? Aí uma outra característica, né, de trabalho, que é a mulher na vida pública. Então aí na próxima tela tá aí, é só acompanhar a mulher na vida pública e tomada de decisão. Desde 1995, o Brasil possui legislação que prevê cotas eleitorais, reservando aí um percentual de candidaturas em eleições proporcionais para as mulheres. Contudo, apenas com a Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009, essas cotas tornaram-se obrigatórias, de modo que em eleições proporcionais haja no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo, para cada partido ou coligação partidária. Então, até nisso, né, o Brasil precisa fazer lei, né, para definir aí, né, cotas mínimas e máximas de homens e mulheres aí, né, no parlamento, aí, tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara dos Senados, né, vereadores, Assembleia Legislativas Estaduais, né, são coisas aí que não deveriam estar acontecendo, porque, né, deveria ser aí uma questão aí de participação igualitária, né? Então, acaba acontecendo isso porque a gente vai observar isso na próxima tela. Então tá lá, ó, vida pública e tomada de decisão. Tá lá, ó, representação política 2017. Dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Então 10,5% dos assentos são ocupados por mulheres. Cargos gerenciais, 62,2%. Isso da representação política é dado de 2017. Né, cargos gerenciais, dados de 2016. 62,2% ocupados por homens, 33,8% ocupado por mulheres. Tá certo? E voltando lá para a representação política, no mundo, as mulheres ocupavam, nesse ano de 2017, 23,6% dos assentos das câmaras aí de deputados aí do mundo afora, em média. Ou seja, mais do que o dobro do que nós temos aqui, né, na nossa Câmara aí dos Deputados. Entenderam? E é preocupante esses dados aí, tá certo? Agora nós vamos ver um vídeo do IBGE falando aí sobre homem e mulher, quem ganha mais e outros dados por gênero. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a importância das informações estatísticas de gênero, homem e mulher, iguais ou diferentes. Segundo a Divisão de Estatística das Nações Unidas, a palavra sexo refere-se às diferenças biológicas entre homens e mulheres, ou seja, diferenças que não variam entre culturas e nem ao longo do tempo. Gênero, por sua vez, se refere às diferenças socialmente construídas, associadas com o sexo feminino ou masculino. Portanto, uma pessoa que responda à pergunta inicial dizendo que homens e mulheres são diferentes, pode argumentar que cada um pertence a um sexo, cada qual com suas particularidades biológicas. Já uma pessoa que responda que homem e mulher são iguais, pode defender a ideia de que, embora o sexo seja diferente, isso não é motivo suficiente para dissociar um do outro, já que ambos são seres humanos. Menino gostar de carrinho e menina gostar de boneca nada mais são do que construções sociais relacionando-se ao conceito de gênero anteriormente exposto. No entanto, há um consenso de que na maioria das sociedades há desigualdades entre mulheres e homens nas funções e responsabilidades atribuídas, atividades desenvolvidas, acesso e controle dos recursos, bem como oportunidades de tomada de decisão. Essas distinções entre os sexos são moldadas ao longo da história das relações sociais e mudam no decorrer do tempo conforme as diferentes culturas. Mas como dar igualdade aos diferentes sem descaracterizá-los? Como respeitar as diferenças sem fazer delas um pressuposto para a desigualdade? Bem, primeiramente, é preciso conhecer e reconhecer tais diferenças. Você, por exemplo, saberia reconhecer algumas das diferenças de gênero no Brasil? Vamos lá, teste seus conhecimentos. Número 1. Quem estuda mais? O homem ou a mulher? Os dados mostram que as mulheres no Brasil têm se destacado no quesito educação. Quem ganha mais?
Segundo dados divulgados em outubro de 2014, as mulheres tiveram um maior aumento real do rendimento médio de todas as fontes na comparação entre 2010 e 2000, mas a disparidade entre o salário feminino e masculino permanece alta. Elas ganham, em média, 68% do que eles ganham. Quem morre mais cedo? Os homens morrem mais cedo. Algumas possíveis razões para essas diferenças seriam maior ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, sobrepeso, estresse e violência urbana. Aposto que diante desses fatos você deve estar pensando: alguém tem que tomar providências para o aumento da expectativa de vida masculina. Medidas urgentes precisam ser tomadas para equiparar o salário de homens e mulheres. Pois é para isso mesmo que as pesquisas de gênero servem. Detectam situações ligadas ao fator gênero e, diante delas, podem se traçar planos distinguindo com mais clareza que tipo de ações implementar a fim de tentar preencher a lacuna entre homens e mulheres. Mas como se faz uma pesquisa com a perspectiva de gênero? A produção de estatísticas de gênero implica a separação de dados por sexo e outras características de forma a revelar suas diferenças ou desigualdades. Deste modo, investigam-se que questões específicas afetam um sexo mais do que o outro. O ideal é que as pesquisas não se restringam apenas à desagregação dos dados por sexo, mas se refiram às diferenças de atributos e oportunidades que impactam de forma diferenciada homens e mulheres. Além do mais, um pressuposto fundamental na análise das estatísticas de gênero é que homens e mulheres não são grupos homogêneos, ou seja, há diversidade dentro da igualdade. Basicamente, isso significa que mesmo que João e Zé sejam ambos do sexo masculino, a realidade deles pode ser diferente. Quer ver um exemplo? No Rio de Janeiro, de acordo com os dados do censo de 2010, há 22% de mulheres brancas com nível superior completo, enquanto que as mulheres pretas e pardas com superior completo compõem apenas 7,24%. No mais, as pesquisas de gênero revelaram que as mulheres vêm ganhando espaço na realidade socioeconômica do país, tornando-se responsáveis por quase 39% dos domicílios. No ano 2000, esse percentual era de apenas 25%. Se você se interessou pelo tema, o IBGE, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou o Sistema Nacional de Informações de Gênero, o SNIG. No site, você poderá encontrar mais informações e realizar suas próprias pesquisas de gênero. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! E é isso aí, embalado no vídeo, pode colocar aí a próxima tela, compromisso com o IBGE e também com o Centro de Mídias. Enquanto responsável pelas estatísticas oficiais brasileiras, o IBGE, com a divulgação do estudo Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, reforça a importância da produção de indicadores de gênero com duplo objetivo: enriquecer o debate proporcionando informações destacadas sobre o tema e destacar a importância de se manter uma agenda pública permanente que coloque a igualdade de gênero como um dos eixos estruturantes da formulação de políticas públicas no país. Por isso a importância das pesquisas, como foi falado aí no vídeo. Certo, galera? Vamos lá para orientações para o aluno. Tá aí na tela para vocês. Façam aí o mão na massa. Sugerimos aí um game com o nome Demografia em Foco. Divida a turma em 4 grupos e, a partir disso, cada grupo deve elaborar 5 questões com 3 alternativas cada. As questões devem envolver conceitos demográficos como natalidade, mortalidade, pirâmide etária, dentre outros. E aí temos aí até uma sugestão de regras aí que o professor pode adotar aí com os alunos aí como sendo sugestão. E aí abaixo tem o de olho na integração, no qual tem lá no componente 1, população em índices. Os estudantes trabalharam com conhecimento estatístico, conversam com o professor do componente para desenvolver um aprofundamento dos índices trabalhados na atividade. E aí tem essa integração, por isso que tem o de olho na integração na massa. Não esqueçam de avaliar essa aula. Obrigado aí pela participação, de assistir mais essa aula deste componente. E aí nas próximas teremos aí a continuidade do tema aí abordado de demografia. Forte abraço a todos e até a próxima.